I hope so. Espero que sim. Today we're going to learn about the Palm Sunday, Hoje vamos aprender acerca do domingo de Ramos. and that's the day when Jesus coming to Jerusalem, entering Jerusalem, O dia em que Jesus entrou em Jerusalém. and that they say is approximately 1 week before he was killed. E está escrito que foi cerca de uma semana antes de ser morto. And okay, now better. Good. Sorry. So we were going to see today three things. What in this passage? Look it up in the Luke chapter 19, please. Vamos ver então estas passagens em Lucas 19, 19. verse 28. no versículo 28. Lucas 19, versículo 28. And we were going to read until verse 40. E vamos ler até ao versículo 40. Please. Então, Lucas 19, 28. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe, de entre a multidão, alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Amen. Let's pray shortly. Dear Heavenly Father, Lord, please bless your word. Querido Deus, por favor, abençoa a tua palavra Bless our hearts and open our hearts. e abre os nossos corações. Lord, we need you this morning Senhor, nós precisamos de ti esta manhã to learn from this Bible, from your word. para aprender da tua palavra. In Jesus' name, your Son, we pray. Em Amen. nome do teu Filho Jesus oramos. Amém. We can see here a few things before Jesus come to Jerusalem. Conseguimos ver aqui algumas coisas antes da chegada de Jesus a Jerusalém. He was many times in Jerusalem, Ele já tinha estado muitas vezes em Jerusalém, but never have such a welcoming like this time. mas nunca tinha sido bem recebido como desta vez. And so to understand a little bit more about this entry, was like a king coming after a battle, and he comes triumphantly in a city. Pensando nesta recepção, era como se um rei tivesse chegado de um combate e tivesse sido a sua recepção na cidade. But now this king who come and enter is totally different king. Mas neste momento o rei que estava a chegar era um rei totalmente diferente. Normally a king come riding a horse and an army behind him. Normalmente um rei quando entra vem em cima de um cavalo com o seu exército atrás It shows power and might. e mostra poder. But Jesus was totally different. Mas com Jesus foi totalmente diferente. Jesus, the King of Kings, Jesus, o Rei dos Reis, come sitting on top of one small donkey, young donkey. ele vinha sentado em cima de um pequeno burro. And this incident, what happened in that time, E isto que aconteceu naquele tempo was long time prophesied in Zechariah. já tinha sido profetizado há muito tempo atrás em Zacarias. Zacarias Novo. Novo? Zacarias capítulo 9. Ah, 9, ok, sorry. Zacarias. And we can see this Zacarias 9. in that time, Nós podemos ver que nesse tempo, that even long time before this happened, que apesar de já ter sido há muito tempo atrás, antes de acontecer, God already showed us, already knew what's going to happen. Deus já nos tinha mostrado e já sabia o que iria acontecer.
this gives me an idea that everything was meticulously good planning. Tudo foi meticulosamente planeado. Look verse 9 and 10 from Zechariah chapter 9. Zacarias 9, versículos 9 e 10. And then it says here in the verse 9, rejoice greatly, O daughter of Zion, where is Jerusalem. Alegra-te muito, ó filha de Sião, Please read. exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros e de Jerusalém os cavalos. So we see that this was already planned from before. Nós conseguimos ver que isto já tinha sido planeado antes. So we can see in this triumphal march of Jesus in Jerusalem, Nós conseguimos ver que nesta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, we can see three things. conseguimos ver três coisas. We can see the humility of Christ. Conseguimos ver a humildade de Cristo, What I believe we should learn from that. eu acredito que nós devemos aprender com isso. And then we can see his majesty in glory, even though he wasn't showy physically. E conseguimos ver a sua majestade e glória, mesmo que não seja mostrado fisicamente. And then we can see a days of hope, not just for Jerusalem, but also from the whole world. E conseguimos ver tempos de esperança não apenas para Jerusalém, mas também para todo o mundo. So today we're gonna see how far we can come. Vamos ver hoje então quão longe conseguimos ir. But I like to finish this because next Sunday I will preach about the death of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Mas eu Christ. gostava de terminar hoje para que no próximo domingo pudesse falar acerca da morte e ressurreição de So Cristo. if we see here back to our text here, we see that your king coming to you, that Zechariah says, long time before God. Nós conseguimos ver aqui então neste texto em Zacarias que um jovem virá ter connosco. So Jesus, the King of Kings, come to Jerusalem with the purpose of dying on the cross. Então Jesus, o Rei dos Reis, vem para Jerusalém com o propósito de morrer na cruz. You know, the whole thing was planned already. He knew it already. Tudo já tinha sido planeado e já era conhecido. The follow things were going to happen. He's going to go to. You're going to have the Lord's Supper. His feet going to be anointed for Maria with this expensive perfume. Então depois iria haver a ceia do Senhor e haver os ungimentos dos pés. Then he goes to the Gethsemane. He will pray. Ele iria para Getsemane, iria orar. Get arrested and then crucified. Foi capturado e foi crucificado. All those things were going to come to happen. Todas essas coisas que iriam acontecer, Jesus knew already about them. Jesus já sabia que He ia knew acontecer. exactly what he goes into. Yet he comes to Jerusalem Ele sabia exatamente o que ia acontecer quando estava a ir a caminho and de he comes Jerusalém. as a king. E ele entrou como um rei. And the people take the branch of palm. That's what is called Palm Sunday. E as pessoas pegaram em alguns ramos, é por isso que é chamado And Domingo de people Ramos. take those palms and they put it in front of him. E as pessoas colocaram esses ramos na sua frente. So when Jesus come, sitting on the donkey, he comes actually like a not red carpet but a green carpet. Era como se quando ele estivesse a entrar em cima do jumento, estivesse a entrar em cima de uma carpete. And everybody was saying, Hosanna, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of the Lord. E toda a gente dizia, Hosana, abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor. I can imagine that day, everybody staying along the streets and yelling and Jesus coming, the king, our king coming. Consigo imaginar aquele dia todas as pessoas em volta dessa rua a gritar pela vinda de Jesus. But there's one problem with this. Mas existe um problema com isto. They didn't think about Jesus Christ as a King of Kings and Lord of Lords. Eles não pensaram nisto como Jesus Cristo como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. But the only thing they was thinking about the king, there will be a king who gonna liberate them from Romans. Eles pensavam nele como o rei que iria liberá-los dos romanos. Jews and everybody else in that time, they didn't like the Romans. Os judeus e todas as pessoas naquele tempo não gostavam dos So they romanos. thought, oh, this is our king. This is the one who's gonna liberate us. Então eles pensaram, este é o nosso rei, vai ser aquele que nos vai libertar. So they were celebrating him. Então eles estavam contentes e celebravam-no. Then later on, when he was crucified, even Pilate says, "This is your king."
E mesmo quando foi crucificado, até Pilatos disse: este é o vosso rei. You know what they said later on? E sabem o que ele disse mais tarde? This is not our king. Eles disseram mais tarde: este não é o nosso We rei. we have no king but Caesar. Nós não temos nenhum rei, ele é César. This is the same persons. Eram as mesmas pessoas. 1 week before, hail, hail Jesus, blessed be the Lord, the name of the Lord. Mesmo, uma semana antes tinham estado a abençoar And o here nome do they Senhor. said, we have no king. E depois eles disseram naquele momento que não tinham mais rei. But we can see here that Jesus come not with swords, not with the army, but with the love and compassion for the people. E Jesus veio não com as armas e com o exército, mas com amor pelas pessoas. You know, later on he was crying for Jerusalem Mais tarde ele chorou por Jerusalém, because he see and he knew what they're going to come in 75 when they're going to destroy the whole Jerusalem. porque ele viu e sabia o que iria vir e queria destruir toda Jerusalém. You see, but Jesus still come. Mas Jesus continuou o seu And he caminho. come and with the peace E ele foi com a sua and paz humility of a Savior. e com a humildade de um Salvador. See, this is a lesson for us as the followers. Isto é uma lição para nós como seguidores. We need to be humble. We need to follow Christ and follow the Lord's word no matter what it is. Nós precisamos ser humildes e seguir a palavra de Deus, não importa o qual seja. No matter what the circumstances are, no matter what the people around us are or doing to Não us. importa quais são as circunstâncias, nem o que fazem as pessoas à nossa volta. Because we have a plan from God to follow. Porque nós temos um plano de Deus para seguir. Look to Philippians chapter 2, please. Filipenses? Filipenses Filipenses 2, 2, verse 5 till 11. versículos 5 a 11. Então, Let your mind be in you, which was also in Christ Jesus, right? de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 11 until 11. 11. Until 11. Read the whole. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Okay? So we read here that Jesus, even if he was and is God, E nós vimos aqui que Jesus, não sendo seu Deus, he come along on one donkey, riding one donkey. ele foi sozinho em cima de um jumento. Now, is after this his coming triumphal in Jerusalem, Depois da sua entrada triunfal em Jerusalém, after the Lord's Supper, the Last Supper, depois da última ceia, you know what he did? sabem o que é que ele fez? Exactly like this passage said, he shows himself as a servant. E exatamente como diz esta passagem, ele mostrou-se ele mesmo como um servo. If you know a little bit the Bible, you know that after the service, the disciples have an incident, so to say, a little bit, agitating conversation. Who is the boss? Sabem que depois disso os discípulos tiveram alguma conversa agitada a perguntar quem é que é o chefe, o rei. So Jesus Christ did something what really teach them a lesson, and it should be good for us as well. E então Jesus Cristo ensinou-nos uma lição que também é boa para nós. And he demonstrate his humility E isto demonstra a sua humildade and his willing to serve others. e o seu desejo em servir os outros. When those disciples have a fight, who's gonna be the boss? Quando os discípulos discutiam entre eles quem iria ser o chefe, Jesus Christ take a towel, one of those where you clean up your hands, Jesus Cristo pegou uma dessas and put toalhas, it around his thigh, colocou à sua volta, go by disciples, foi perante os discípulos, and knee before them, ajoelhou-se à and sua begin frente to wash their feet. e começou a lavar os seus pés. Everybody was like, oh, no, you're the master, you don't do this to me.
Toda a gente a dizer que não, tu és o mestre, não vais fazer isto para mim. I need to wash your feet. Eu preciso lavar os teus pés. See? That was a demonstration of humility and ready to serve God. Esta é uma demonstração de humildade e de prontidão para servir a Deus. We see here he comes from Jerusalem. Nós conseguimos ver aqui que ele entrou em Jerusalém. He is the God of creation, Ele é o Deus da criação, the King of kings, the Lord of lords. o Rei dos reis e Senhor dos senhores. He knew everything was going to happen to him. Ele sabia tudo o que lhe iria acontecer. Perhaps he will recognize one in the audience. Oh, this one he's going to slap me. I don't know. Or he's going to spit on me. Talvez I don't know. ele reconhecesse cada um deles qual é que o iria For iria sure, bater if ou o you que see é que it, ia for sure he fazer. knew it. Ele, por certeza que saberia, Yet he come along mas mesmo assim ele continuou with the love and passion for the people. com o seu amor pelas We pessoas. can see his humility. Conseguimos ver aqui a sua Then the humildade. second one we can see here his majesty. Nós conseguimos ver em segundo lugar a sua majestade, His glory as a king. a sua glória como um rei. See, a king, he will be keep his calm. Um rei mantém a sua calma. A king have a purpose. Um rei tem um propósito. His purpose was to come and to go to Calvary to die for the people. O seu propósito era manter a calma e ir para o Calvário para morrer pelas pessoas. This is the King of Kings. Ele era o rei dos reis. You have to imagine that when he was coming and he see all those people, he see they sin and they see probably the destination what they will be without him. Talvez quando ele tenha entrado, ele tenha visto todas essas pessoas, os seus pecados e o destino delas, qual seria. But his majesty and his glory didn't let this affect him. Mas a sua majestade e glória não deixou isso afetá-lo. You know what it says? Look back to our passage here, Zachariah. Sabem o que ele disse? Vamos ver novamente na passagem em Zacarias. Look what it says here. Rejoice, O great, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. And then he said, he is just. Justo. He have no sin. Ele não tem pecado. This is a perfect king you never had. É um rei perfeito que eles nunca tinham tido. This is the perfect king you will ever have. You will not get better than this O one. melhor rei que eles alguma vez teriam, eles nunca teriam um melhor que ele. This is a just king. É um rei justo. And then it says here, and having salvation. Ele- They know about salvation years before that. E era o Salvador, eles já sabiam da salvação muitos anos antes. Zachariah, by the inspiration of the Holy Spirit, he said, hey, your king will bring salvation to you. Zacarias já dizia naquele tempo, o vosso rei irá trazer salvação para vocês. That's the only king in the history of mankind who can bring salvation. E é o único rei na história da humanidade que pode He trazer a is salvação. my king. He is my savior. É o meu rei e o meu salvador. And he comes in Jerusalem. E ele veio para Jerusalém. And the people was yelling and screaming for happiness. E as pessoas continuavam a gritar e de alegria. But the same people I told you already, 1 week ago, he would say, we don't have no king. We don't want nothing to do with him. Mas essas mesmas pessoas, passada uma semana, já diziam que não tinham rei, que não tinham nada a ver com ele. Look what it says here. It says, salvation lonely. Did you know, what read here? You remember? Justo e salvador, And then pobre, the next, lonely. pobre. You know, he was lonely. When he was arrested, everybody was fleeing from him. Quando ele foi capturado, everybody, Fleeing. toda a gente o enxutava. The disciple, everybody scattering. Toda a gente o abandonou, o The assustou. Paul take a sword and cut this guy a ear. He put it back. Tiraram And com a then sua go. espada a sua orelha e foram-se embora. He died alone. Ele morreu sozinho. Of course, his mama was there. Of course, the disciple John was there. Bible says. A sua mãe estava com ele e a Bíblia diz que o Maria discípulo João Magdalena estava com was ele. there and see him dying. Maria Madalena estava com ele e viu morrer.
But nobody else, the Bible says about that was there, but his dying when he was crucified. Mas a Bíblia não fala em mais ninguém que estivesse lá quando ele foi crucificado. But he was dying alone for my sin Mas ele morreu sozinho pelos meus and pecados for your e sin. pelos vossos pecados. The next point what we can see here, we said his humility. We can see his glory and humbleness as a king. Nós conseguimos ver a sua glória e humildade como um rei. But he will bring your salvation, the third point here. He is a salvation king. Mas ele trouxe-nos a salvação, ele é um rei de Sim. salvação. When he come to Jerusalem, people have no idea. Quando ele chegou a Jerusalém, as pessoas não faziam ideia. Yes, they see before all those what it says, Minuna, what he did, healing the sickness and marvelous. As pessoas já tinham visto os seus milagres e They as see curas que ele that. tinha They see feito. they heal the people. All those miracles. What he did, they know that. As pessoas já tinham visto todos os milagres, elas sabiam disso. But perhaps they were thinking, oh, this is just another prophet. Mas talvez elas tenham pensado que ele era apenas outro profeta. But he was more than that. Mas ele era mais que isso. He is more than that. Ele é mais que isso. He is the Salvador, the Savior of the world. Ele é o Salvador do mundo. He was their Savior if they believe in him. Ele é o Salvador deles, eles acreditavam nele. People believe just as a king of earthly king. As pessoas acreditavam nele apenas como um rei terreno. But look what it says, the John chapter 1, Mas vejam o que diz em João 11. John or First John? John. I think João it's- 1, versículo 11. Yeah, 11. Disse- Let me see just first and see. Maybe it's First John. I don't know. Yes, I have John. to see. Wait a second, please. Yeah. João And, 1, versículo yeah. 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus para os que creem no seu nome, Okay. And the 13. os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. You see, Jesus Christ, physically speaking, fleshly speaking, Jesus Cristo, falando fisicamente em carne, when he incarnated in the family of David. quando ele encarnou na família de Davi, Because he promised David and promised Abraham long time ago. Porque ele He will tinha come. prometido a Davi e a Abraão há muito tempo atrás, quando ele And the veio. Bible says here in the John chapter 1 here what we read, E a Bíblia diz aqui em João 1, onde nós lemos, he come unto his own ele veio para o que era seu and they didn't receive him. e os seus não o receberam. I receive him. Eu recebi-o, I embrace him as a king. eu abracei-o como rei I embrace him as a savior e como salvador, because he is one. porque ele é o salvador. But those people, they didn't recognize him as a savior. Mas essas pessoas não o reconheceram como o seu salvador. They didn't recognize really, truly who he was. Elas não reconheceram realmente quem ele era. But in that day, he was coming to Jerusalem with a mission in mind. Mas naquele dia ele foi para Jerusalém com uma missão em mente. Golgotha. Ele tinha em mente Gólgota, Dying for me and you. para morrer por mim e por vocês, So we can have salvation. para que pudéssemos ter a salvação. And even in that day, E mesmo naquele dia, he was showing a miracle again. ele revelou mais um milagre. He sent those two disciples. Ele enviou esses discípulos. Go in this way and you will find the donkey with the donkey baby. Vão neste caminho e vão encontrar um pequeno jumento. Can you imagine that? In that time, the donkey was like a car today. Vocês conseguem imaginar isso? Naquela altura, os jumentos eram quase como um gato hoje em dia. He said, go there and you find this donkey and tell the owner the Lord had needs of him.
E ele disse, vão por ali, vão encontrar esse burro e digam ao dono que o Senhor precisa dele. God already prepared that donkey and that man in his plan. Deus já tinha preparado esse jumento e esse homem já o tinha nos seus planos. God already planned you in his plan. Deus já vos tem a vocês nos seus planos. God will use that donkey and that man for his glory and his plan. Deus usou aquele burro e aquele homem na sua glória nos seus planos. But he wants to use you as well. Mas Ele também vos quer usar a vocês. You are way more important than a donkey. Vocês são muito mais importantes do que um burro. But we need to have trust in him. Mas nós precisamos de confiar nele. We need to have not just peace, but also security in him. Nós precisamos ter segurança nele. Can you imagine those two disciples? Conseguem imaginar esses discípulos? We don't know if we're gonna get these people to see these people who send us to. Nós não sabemos se vamos ver essas pessoas que nos enviaram. I don't know if you're gonna give me the donkey, Lord. You know. Eu não sei se Ele me vai dar o jumento, não sei. Just go there and bring the donkey to me. Mas Ele disse, vão apenas e tragam esse burro para mim. It is my plan. É o meu plano. I did already plan this long time before. Eu já o tinha planeado há muito tempo Long atrás. time before the donkey was even existing, or the man for that matter. I've already planned that. Muito antes da existência desse homem ou desse jumento, eu já o tinha planeado. God planned salvation long time ago, even before you were born. Deus já tinha planeado a salvação há muito tempo atrás, mesmo antes do seu nascimento. Before I was born. Mesmo antes de eu ter nascido. And when he died on Calvary, E quando Ele morreu no Calvário, he have you in his mind. Ele tinha-vos na sua mente. When he go in that day in Jerusalem, Quando Ele entrou naquele dia em Jerusalém, he have me in his mind. Ele também me tinha a mim na sua mente. Because he have in his mind Calvary. Porque Ele tinha na sua mente o Calvário. Humility, Humildade, majesty, majestade and hope. e esperança. All of those for the people. Tudo isso pelas pessoas. So we can be one day with him in glory. Para que um dia possamos estar com Ele em glória. This is all about. É tudo acerca disso. He did all of those things for you and me, Ele fez todas essas coisas por vocês e por mim, and asking nothing in return. sem pedir nada em troca. Will you accept his salvation? Vão vocês aceitar a sua salvação? And if you accept his salvation, will you work for him? E se vocês já aceitaram a salvação, vocês trabalham para ela? Will you follow him? Continuam a segui-lo? Will you honor him as your King and Lord? Continuam a honrá-lo como vosso Rei e Senhor? Those people 1 week later, we have no king, we don't know about him, nothing. Essas pessoas, uma semana mais tarde, disseram que não tinham rei nenhum, que não o conheciam. I quit with this. Eu vou terminar com isto. He is my king. Ele é o meu Rei He is my Lord. e o meu Senhor. He is my Savior. É o meu Salvador. I honor him. I love him. I respect him. Eu honro, eu respeito, Because he deserved that. porque Ele merece-o, Because he died for me. por morrer por mim. He is the King, the Son of living God. Ele é o Rei, o Filho de Deus vivo. The second deity. The second deity. Uh, God the Father, sim. God the Son, God the Holy Spirit. I don't The have, second- yes, I don't have the word for a segunda. Deity. Deus. Sim, Segundo Deus. segundo Deus. Deus do Pai, Deus dos Filhos, Deus I understand, but I can Sim. say in Portuguese. Sim. Second person. A segunda parte da Trindade. Sim. Sim. Okay, let's quit now. The Heavenly Father, Lord, be with us now. Querido Deus, seja connosco agora And let us be prepare our heart for the service. e prepara os nossos corações para o culto. In Jesus' name we pray. Em nome Amen. de Jesus oramos. Amém. We have break for 20 minutes. 20 minutos intervalos.